Fala galera, hoje nosso assunto é Karl Marx. Nosso principal objetivo é só entender alguns conceitos principais desse autor. A obra dele, Magna ou Capital, ela é muito complexa e a ideia aqui não é extenuar de maneira nenhuma essa obra complexa do autor. O que eu vou tentar fazer aqui é simplificar muitos conceitos dele. A vida do Marx foi dedicada a uma crítica ao capitalismo. E é justamente essa crítica que aqui nos interessa. A crítica do Karl Marx ao sistema então vigente na sociedade, ao capitalismo. Karl Marx é um dos grandes teóricos da humanidade porque ele critica, ou seja, ele dá a sua análise e não apenas fala mal, tá, sobre o sistema capitalista. Ele é um dos pioneiros por falar mal desse sistema, sim, com argumentos e fatos bem construídos. Por que esses argumentos são construídos muito bem pelo Karl Marx? Porque ele está vivendo um período próximo ao socialismo utópico. E aí ele precisa de uma coisa muito mais forte, porque o que ele sente é que esse socialismo utópico não é suficiente como modelo de sociedade igualitária. Então saca desde agora que o socialismo já existia antes do Karl Marx, ele não inventa ele. A principal contribuição do Karl Marx para o mundo é a forma que ele enxerga as coisas, uma forma que a gente vai chegar ligada à praxis. O Karl Marx é, acima de tudo, um filósofo, um sociólogo ligado à prática. Ele quer mudar o mundo e não apenas estudá-lo. É por isso que esse cara é fascinante. E é por isso que nesse momento a gente tem que tirar, nos despir dos nossos preconceitos e tentar entender como é que ele funciona e como é que ele é importante para entender o mundo. Óbvio que existem várias atualizações do pensamento do Karl Marx. O que eu quero aqui fazer não é uma apologia integral que ele é. Mas eu entendo muito fortemente que para poder compreender um autor é preciso dois momentos. O primeiro momento em que você vai se despir dos seus preconceitos e vai tentar entender como ele entendia as coisas do mundo, compreender o próprio pensamento do autor. Nesse momento que a gente vai fazer é uma espécie de apologia, ou seja, vai defender as ideias dele do ponto de vista do próprio autor. E só a partir desse momento que você pode chegar no segundo momento de construção do conhecimento, muito importante também, mais posterior. Qual é, professor? Criticar o autor. Você não pode criticar o autor ao mesmo momento que você aprende as ideias dele. Você primeiro precisa entender a ideia dele, depois que você entende e contextualiza uma ideia, aí você consegue criticar ela devidamente. É assim que a gente vai tentar entender isso aqui. Então, todo momento aqui eu vou parecer estar defendendo o Marx porque trata-se de uma ensinação de um papel didático. Eu preciso te fazer entender como ele pensava de dentro do próprio pensamento marxista, ou para ser mais exato aqui, marxiano. Deixa eu ver que existe a diferença aqui. Marxiano sobre o pensamento de Karl Marx. Então, dentro da lógica do Karl Marx, eu vou tentar te explicar alguns conceitos. E aí, a partir disso, a gente vai tentar montar alguns debates para criticar o pensamento do Karl Marx. Beleza? Vamos lá. O Karl Marx nasceu no Reino da Prússia, no que seria hoje, razoavelmente, o Reino da Alemanha. A Prússia é um local de efervescência política, é um local de conflitos constantes. Lembra que a Alemanha e a Itália são países de formação tardia, que tiveram suas unificações tardias na história. E é nesse contexto conturbado que o Karl Marx vai nascer, vai se formar como político e vai começar a escrever como pensador estritamente. Ele tem formação em filosofia e a sua tese relacionava o pensamento de dois filósofos, um pré-socrático e um helenístico. Ele relacionava o pensamento de Epicuro e Demócrito com relação à filosofia da natureza. Como eu já te adiantei, era uma pessoa muito desorganizada na sua vida pessoal, mas também era um cara muito doente. E aí o Hobsbawm vai nos ajudar a entender uma coisa. Desde cedo, Karl Marx era um cara que trabalhava demais, era muito entregue aos seus estudos, e aí ele ficava extenuado. E isso vai piorar ainda mais a situação grave que ele tem de saúde. Então um cara que é estudioso, é um cara doente, é um cara que tem muitas dívidas e não sabe como lidar com essas dívidas, um cara que teve uma vida familiar também muito problemática, mas existem muitos exageros por aí rolando pela internet, tá? Estas aqui são as principais obras do Karl Marx. Separei algumas obras que eu acho importantes, algumas obras que eu acho que são pontualmente históricas, separei algumas obras que são mais famosas e separei, óbvio, a principal obra, que essa não temos discussão para fazer. Separei aqui, por exemplo, os manuscritos econômico-filosóficos, uma base inicial do seu pensamento sobre a estrutura econômica e sobre a crítica ao capitalismo. Separei aqui o 18 Brumários de Luiz Bonaparte, livro incrível. Aconselho todos a lerem porque é muito pequeno, é um livro de fácil leitura. Coloquei aqui também o livro mais famoso do Karl Marx, o Manifesto do Partido Comunista. Esse livro, que tem teor panfletário, o que isso quer dizer, galera? Quer dizer que ele foi feito com um panfleto, para explicar as coisas às pessoas. Então não leia o Manifesto do Partido Comunista e entenda que você está absorvendo totalmente a obra de Karl Marx. Tira isso da tua cabeça. O Manifesto do Partido Comunista foi criado por ele para poder explicar aos trabalhadores a situação nova e alguns contextos que eles estavam inseridos na sociedade. Então isso é um panfleto para os trabalhadores, por isso que ele é muito simples. O que tem ali são embriões de ideias de Karl Marx. Ele ali não está detalhando o pensamento científico. Então o Karl Marx cientista não está presente no Manifesto Comunista. Jamais. O Karl Marx cientista está presente na sua maior obra, a sua Magnus Opus, ou seja, o Capital. Olha o nome, O Capital. O que ele está fazendo? Analisando o socialismo? Não, ele está analisando a sociedade capitalista.
O Capital foi uma obra produzida gigantemente em 3 tomos, são 3 blocos de livros gigantescos, e que apenas um é lançado quando Karl Marx ainda está em vida. O livro 2 e o 3, resultado das suas anotações, que são recolhidas e reorganizadas pelo Engels, o seu amigo de produção intelectual, por assim dizer. A vida de produção intelectual e de luta pelos direitos dos trabalhadores uniu esses 2 caras, Karl Marx e Friedrich Engels. O Engels, especificamente, vai tentar ver numa outra aula, tá? Essa aula é especificamente sobre Karl Marx, a gente vai ter um foco sobre ele. E aqui eu tenho um mapa mental que eu vou colocar na tua tela. Esse mapa mental diz respeito a todos os conceitos que eu pretendo estudar com vocês nessa aula sobre Karl Marx. Percebe aí conceitos como materialismo histórico, determinismo econômico, infraestrutura, superestrutura, luta de classes, alienação, ideologia, mais valor, fetichismo da mercadoria. Todos esses conceitos eu pretendo analisar com vocês nessa aula. E esse mapa mental pode super te ajudar a tentar relembrar eles. Então a ideia é você dar um print agora nesse mapa e no final de todos os blocos de aulas você voltar para esse mapa conceitual e conseguir estudar a partir dele. Quais foram as influências de Karl Marx? Karl Marx foi influenciado por vários autores. E lembra aquela regra básica da filosofia, né? Qual é a regra básica da filosofia, que também vale aqui para a sociologia? É que toda influência também serve como crítica. Os autores são influenciados por pessoas que em determinado momento também serão alvos das críticas dessas pessoas, já que a gente pretende inovar. Toda a linha do pensamento filosófico, e assim também vai ser em outras ciências, parte de você pegar a ideia de alguém anterior, afirmar ela até certo ponto e depois criticar ela. Então todos esses autores são influências para Karl Marx, ao mesmo tempo que são alvo de críticas ferrenhas para ele. O primeiro autor a destacar aqui é o Hegel. O Hegel vai influenciar o Karl Marx com relação ao seu idealismo. Até sua juventude, Karl Marx vai ser um hegelianista, vai defender as ideias do Hegel. Mas a partir do momento ele começa a contrariar esse idealismo hegeliano, a ideia do Hegel baseada no pensamento e na ideia, e vai acabar construindo o seu materialismo histórico. Então percebe a influência do Hegel e percebe como Marx precisa criar algo a partir da ideia de Hegel. Mas mesmo construindo esse novo pensamento, Karl Marx precisa do Hegel para construir a ideia de tese, síntese e antítese, lembra dela? Então ele vai usar essa formulação hegeliana de que o mundo é movido por essa dialética, Marx mantém essa estrutura, mas ele muda de um idealismo para o materialismo histórico, coisa que nós veremos mais para frente. Outro autor que influencia fortemente Karl Marx é este aqui, Adam Smith, o criador, o escritor do livro fundamental na teoria do liberalismo, A Riqueza das Nações. Eu estou colocando o Adam Smith aqui não como se ele fosse o principal autor do liberalismo, ou principal influência do Karl Marx, sim para representar a corrente do liberalismo. Vai dizer que o Karl Marx está estudando sim essa galera que está estudando economia, porque ele precisa criticar as ideias deles. Então o Karl Marx precisa se influenciar desse liberalismo para poder construir uma nova corrente, uma nova proposta para o mundo, essa proposta comunista que ele irá criar. Diferente dos liberais que acreditavam que o capitalismo era um sistema que, apesar de suas falhas, era positivo em si, trazia benesses para a humanidade, o Karl Marx vai ser um ferrenho crítico e vai dizer que o capitalismo desde seu início é totalmente negativo. Por fim, vou considerar aqui que o Karl Marx é muito influenciado pelo socialismo utópico. Para quem não lembra, o socialismo utópico significa aquelas ideias iniciais de uma sociedade igualitária. Socialismo, sociedade igualitária. Só que a forma pela qual os socialistas utópicos acreditavam que a sociedade era alcançada era uma maneira que entendia uma conciliação, um acordo entre burguesia e proletariado. Olha só que doideira. Então para eles, o mundo seria um lugar possível, podia ser um lugar melhor, se houvesse um acordo entre burgueses, patrões e proletários, os seus empregados. É isso que pregavam de maneira muito genérica, tá gente, os socialistas utópicos. Entre eles está aqui, eu destaquei para vocês, o Robert Owen, tá? Mas se eu pensar em Karl Marx, a principal influência sobre ele é principalmente do socialismo utópico francês, que é o que ele sente mais de perto. O Robert Owen, só fazer um parênteses aqui, é aquele cara que era dono de fábrica, ou seja, ele era burguês, e como socialista utópico, o que ele fazia? Ele tentou mudar o mundo a partir da sua própria fábrica. Melhorou as condições de vida dos seus empregados, melhorou o salário, ele reduziu a carga horária, ele colocou escolas para os filhos empregados. O que aconteceu foi que ele teve gastos demais, seus outros adversários econômicos não tiveram e ele faliu. Essa é a visão socialista utópico, tentar mudar o mundo de dentro. O que o Karl Marx vai dizer é que isso é absurdo. Então ele vai criticar e vai divergir dos socialistas utópicos. Já de agora eu te adianto então que existem duas barreiras, né? Socialismo então não nasceu com Karl Marx, é uma coisa que você tem que desconstruir. O Karl Marx não é o criador do socialismo. O Karl Marx é o criador do socialismo científico, tanto que é ele, como socialista científico, que vai chamar esses caras de
socialistas utópicos. Gente, o que é utopia? Utopia é um nome famoso de um livro do Thomas More. Esse pensador importante para a construção do pensamento da filosofia escreveu um livro sobre uma cidade que seria perfeita, nas suas condições perfeitas. E aqui que o uso da palavra utopia, é óbvio, é um uso pejorativo. Os socialistas científicos entendiam que eles faziam ciência, uma forma adequada de chegar à realidade. Já aqui, o que eles teriam é apenas uma ideia falsa, uma fantasia da realidade. O Marx é um socialista utópico? Não, ele é um socialista científico. É isso que ele vai afirmar. Utópicos são os outros, que têm uma proposta de acordo entre burguesia e proletariado, que para ele seria algo impossível.